Irmãos, bom dia, graça e paz. Amém? Fiquemos de pé em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao nosso culto de ação de graças, de comemoração, nesses 3 anos que estamos fazendo, e de um ano da Igreja Bíblica Cristã em Guarulhos, né? Estamos recebendo aqui os irmãos de Guarulhos. É um prazer estar recebendo vocês e conhecendo também, né? E hoje é um dia muito especial, irmãos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem guardado os nossos caminhos, as nossas vidas, tudo por conta da obediência à sua palavra. E o Senhor, Ele mostra na sua palavra, no Salmo 103, se vocês puderem abrir, pega a palavra do Senhor, abra o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades, que sara todas as suas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo, grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim grande é a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim se compadece o Senhor daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Amém, irmãos? E essa manhã é manhã de bendizer ao Senhor, de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pela sua eternidade, ser de eternidade em eternidade. Por isso a sua misericórdia se renova a cada manhã. E por meio dessa graça, por meio dessa misericórdia, nós podemos nos achegar diante do Senhor, diante de Deus, e chamá-lo de Pai, de glorificá-lo, de bendizê-lo. Porque o Senhor, como diz a sua palavra, Ele lança para longe de nós as nossas transgressões. Porque diante do Senhor, amados irmãos, por meio de Cristo Jesus, nós podemos adentrar nesta manhã ao Santo dos Santos por meio do sangue de Cristo, que nos lava dos nossos pecados. E nesta manhã nós iremos louvar o Senhor, porque nós cremos e tememos na sua palavra, confiamos na força do seu agir. Amém? Nós vamos iniciar as nossas orações e agradecer a Deus por estarmos aqui juntos para louvá-lo, juntos em harmonia, juntos em comunhão, por meio do Espírito Santo. Amém? Vamos louvar o Senhor. Amém. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Louvemos ao Senhor.
Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte. Adoremos no teu santo monte. Nosso amado Pai. Nosso amado Pai. Seu nome é santo. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, irmãos. Louvemos ao Senhor. Cante, louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte. Adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai. Nosso amado Seu nome Pai. é santo. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor. Magnifiquemos Ao ao Rei que é digno de louvor. Ao Rei que é digno de Excelso Supremo. excelso, supremo, muito digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, Pois seu nome é santo. pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana. Vamos torcer essa parte gozando para as irmãs? É. Que os homens falam uma parte, as irmãs falam outra, né? Tá bom, então as irmãs me acompanham. Vamos Uma intimidação isso, hein? Irmãs, sem intimidação, vamos cantar com alegria. Solta a voz, tá? O pastor Alberto sabe cantar não, mas a gente louva. Vamos lá? Vamos lá. Irmãs, vamos lá. Hosana. Calma aí, irmãs. Mais uma vez. Irmãs, vamos lá. As irmãs. Vamos juntos. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana.
nós estamos na presença do grande Rei. E nós vamos louvar e continuar adorando a Ele. Amém? A palavra do Senhor diz: porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos os há de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inexcusáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe primeiro deu a ele para que seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Antes que vocês tomem assento, vamos participar da mesa do Senhor? Abra a Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11. Irmãos, nós não temos a autoridade de impedir ninguém de participar da ceia do Senhor. O único que pode te impedir de participar da ceia do Senhor é a sua consciência diante de Deus.
Se, amados irmãos, vocês decidirem participar da mesa do Senhor, mas vão continuar na prática do pecado, irmãos, em honestidade, sinceridade e temor a Deus, não participem da mesa do Senhor. Não participem. Mas se você fala, irmão Roberto, olha, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo de tudo que eu fiz e que foi contra Deus, e eu quero que o sangue de Cristo me salve, me lave dos meus pecados. Então nessa manhã você vai entrar em aliança com o Senhor Jesus por meio da ceia do Senhor. Mas se você ainda não sabe, não tem certeza, então não participe. Porque a palavra do Senhor diz, no versículo 26, 27, 28 e 29, a palavra do Senhor diz: porque todas as vezes que comer deste pão e beber este cálice, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, um homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo diz que quando ele partiu o pão, ele estava partindo o seu corpo. Partindo o seu corpo em nosso lugar. Ele deu a vida dele para que nós fôssemos hoje livres de todo o pecado, de toda a condenação. Ele recebeu sobre si a ira de Deus. E aquele que participa da mesa do Senhor e continua no pecado, está trazendo condenação para si mesmo, tornando santo, profano, a mesa do Senhor. Antes de participarmos da mesa do Senhor, a palavra do Senhor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se você já vem numa vida de santificação, louvado seja o nome do Senhor. Você vai dobrar os seus joelhos. Se você não puder dobrar, sente-se ou em pé mesmo. Você vai falar com o Senhor, pedir ao Senhor perdão. Se alguma coisa que você tenha feito, pensado, falado, e até aqui carece de derramar o coração diante do Senhor, então todos nós faremos. E se você fala: irmão, olha, hoje eu estou decidido a entregar minha vida para Jesus. Eu estou decidido. E eu também quero me batizar. Quero assumir esse compromisso de aceitar Jesus publicamente, me entregar a Ele e me batizar nas águas, sepultando a velha criatura, o velho homem, para nascer uma nova criatura para a glória de Deus, e assim seguir Jesus, tomando a minha cruz e indo após Ele na fé. Então você vai nos procurar, se você não é batizado, vai nos procurar, nós iremos falar com você. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele está derramando o seu Santo Espírito para que haja salvação nessa manhã. Amém, irmãos? Haja renovo, avivamento. Então que todos nós creiamos nisso. Amém? Então, antes de participarmos da mesa do Senhor, se você quiser dobrar os seus joelhos, dobre agora. Se você quer, pastor, posso orar em pé? Pode. Fique à vontade. Amém? Mas fale com o Senhor agora. Eu não estaria orando. Agora é você e Deus. É hora de você se avaliar diante do Senhor. E se tiver pecado, peça perdão para que o Senhor Ele possa te perdoar e assim você receber uma nova vida. Amém? Fale com Deus todos em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Te louvamos. Te louvamos, Senhor. O Senhor me lave os nossos corações, as nossas vestes. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas ofensas, as nossas transgressões. Perdoa-nos, Senhor, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, os nossos impulsos. Perdoa-nos, Senhor, se agimos, meu Deus, contrário à Tua palavra, Pai. Perdoa-nos. Ó Senhor, que nós, Senhor, possamos participar da Tua ceia, meu Deus, com uma consciência limpa, tranquila, e assim, Senhor, renovar os nossos votos, a nossa aliança contigo, Pai, de esperá-lo, de aguardá-lo, seja por lutas, dificuldades ou até mesmo na morte, aguardar a Tua vida com muito amor e ansiedade, Senhor. Ó Pai amado, nós não somos dignos
Meu Deus, quem éramos nós, Senhor, para receber, meu Deus, o teu olhar, a tua atenção? Quem éramos, meu Deus, cada um de nós, diante da tua santidade? O Senhor, meu Deus, nos chamou, nos resgatou, nos salvou, e hoje nos limpa por meio do teu sangue, aleluia. Oh, Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por Cristo Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por não medir esforços. O Senhor entregou tudo por nós. O Senhor entregou tudo e às vezes a gente não faz nada. A gente faz tão pouco, Senhor, diante de tudo que o Senhor fez. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, ó Pai. Que hoje, Senhor, haja, meu Deus, um despertar dentro de nós, de mantermos firme a nossa confissão, a nossa fé, a nossa esperança, até que o Senhor rompa os céus e venha nos buscar, aleluia. Abençoa, Senhor, os elementos sagrados que representam o teu corpo, o teu sangue. Meu Deus, que haja, meu Pai, em nós, o teu Espírito, Pai, para vivermos, Senhor, em novidade de vida, vivermos para Ti, como noivas fiéis, testemunhas fiéis, Senhor, que não o trairão, que não o trocarão, que não o abandonarão por nada, Senhor, mesmo que isto, Senhor, seja custo da nossa própria vida. Ó Pai, dá-nos o Teu Espírito, dá-nos a Tua presença, Senhor, para nos mantermos fiéis a Ti até o fim, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te louvamos e Te adoramos. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, as irmãs vão passar com os elementos. Segure os elementos com todo temor e reverência. O que eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim, como todos do pão. Semelhantemente, também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Bebam todos do cálice. Belo dia fugiu com emblema de vergonha e dor, mas escondendo esta cruz, porque ela, Jesus, deu a vida por mim, pecador. Eu tenho para mim por base 3 pilares da vida cristã. 3. E ele vai falar eles basicamente aqui no versículo 12. Entre um deles, o que eu considero como um pilar da vida cristã é o amor. Eu confesso para os irmãos que eu vim essa semana tentando estudar um texto para poder falar hoje com os irmãos, e que difícil quando você escolhe um texto e não flui. E não flui. É apavorante.
Na verdade, a minha vontade era pregar sobre o filho pródigo. Essa era a minha vontade. E olha, eu vim me preparando praticamente a semana toda, pensando na parábola do filho pródigo. Alguns irmãos ali de Guarulhos, eu já confesso que eu contei alguma coisa que eu tenho estudado sobre isso. Conversei com o Roberto também. E pensei algumas coisas que o Senhor tem me mostrado, até de uma forma um pouco, para mim, nova. E eu vim até ontem à noite, quase 9 horas da noite, crente que eu ia falar sobre o filho pródigo. Mas você sabe quando de repente você não está em paz com aquela palavra? Parece que não é aquilo. E comecei a desfolhar a Bíblia e ler, e quando eu comecei a ler esse texto, eu senti paz. Então eu falei, bom, Senhor, vou tentar estudar esse texto agora de noite, e amanhã de manhã, quando eu acordar um pouco mais cedo, para poder levar para os irmãos, porque o Senhor deve estar querendo falar com a igreja sobre um assunto muito importante, o amor. E hoje em dia nós temos visto que essa palavra amor está muito banalizada. Não está? Será que não está tão banalizada? Será que é só eu que percebo isso? E eu vejo que o amor é um dos pilares da vida cristã. Nós temos a fé, nós temos a santidade e temos o amor. E hoje eu queria falar um pouquinho disso para os irmãos. O texto começa falando assim: o amor seja não fingido. Tem fingimento entre os irmãos na igreja? Tem ou não? Não? Nós outros aqui. Será que não tem? Será que o amor entre os irmãos é um amor fraternal, um amor sincero, ou em muitos casos é um amor fingido? É duro isso, né, irmãos? A gente ouviu num domingo de Santa Ceia, a gente ouviu uma palavra e perguntar assim: você está amando com um amor fraternal, seja o seu próximo, ou o seu amor é um amor fingido? Dentro da igreja isso é possível? É possível a gente estar falando com os irmãos, falo, Cida, eu te amo em nome de Jesus, e depois chegar para Adriano e falar mal da Cida? Será que isso ocorre no meio da igreja? Talvez na nossa muito pouco, ou talvez nem ocorra, e eu espero que realmente não ocorra. Mas no mundo lá fora isso é uma coisa natural. Tem irmãos que chegam dentro da igreja, ao invés de se alegrar com a presença dele, caramba, Danilão, quanto tempo eu não te vejo, né? Dá um abraço. Esse cara veio de novo para a igreja, não acredito. Aí o Danilo vem, na maior alegria, cumprimentar o Tom. E aí, Tom, a paz, o Tom. Ah, a paz, irmão. Será que nós estamos vivendo o amor sincero como amor de cristão dentro da casa do Senhor? Ah, mas viver o amor cristão dentro da casa do Senhor ainda é fácil. A gente convive 2 horas, vai embora e a gente acha que é tudo uma maravilha. Quem olha a irmã Eliane ali no cantinho dela ali, né? Fala assim, não, tá tudo bem, tudo em paz. Em casa pode ser uma coisa diferente. Não pode? Será que nós vivemos o amor sincero nos nossos relacionamentos pessoais dentro de casa? E aí, esposa? Você está sendo um amor sincero com o seu esposo? E você, esposo? Está tendo um amor sincero para com a sua esposa? Porque, veja bem, esse amor não fingido, ele não se resulta só à igreja. Isso é o caráter do cristão. Nós temos que ter este amor. Você está tendo esse amor? Ou a esposa chega para o marido na sexta-feira à noite, ou no sábado à noite, ontem à noite, maridão, compra uma pizza. E ele fala, não, vai para a cozinha fazer a janta. Aí no outro dia de manhã a mulher acorda e fala, também não vou fazer o café da manhã para ele. Mas depois, eu te amo, eu te quero bem. Será que isso não é um amor fingido? Será que esse amor fingido também ele não está nos nossos relacionamentos profissionais, dentro do serviço, dentro da empresa, dentro do comércio? Será que nós estamos vivendo o amor de Cristo
como em nossa vida sendo um reflexo do que realmente é o amor de Cristo? Será que você está vivendo o amor de Cristo? Será que eu estou vivendo o amor de Cristo? Eu confesso para os irmãos esses dias, é uma pena que ela não veio. É uma pena. Eu queria muito que essa irmã tivesse vindo hoje. Queria mesmo. Eu cresci junto com ela na igreja. Veio só a filha dela. Graças a Deus que veio a filha dela. Eu cresci com ela na igreja. Crescemos, ficamos jovens, ela se casou, eu me casei e num tempo determinado a gente separou as amizades. Não tivemos mais convívio. E por uma brincadeira que houve na mídia social, aquela velha amizade, o Senhor permitiu que retornasse, muito embora agora ela está muito debilitada, muito doente. E a Adriana foi na casa dela e está conversando com ela, né? E tudo, aí ela chega e fala assim, ficou feliz de saber que a gente recebeu o pastorado, né? Isso já tinha sido uma profecia que o Senhor a usou, olha, talvez há 25 anos atrás. Eu não escondi isso dos irmãos, eu falei que tinha uma profecia disso, e eu falei que eu não queria, mas a irmã Margarida com mais alguns irmãos fizeram com que a coisa eu pudesse não fugir pela porta. Os irmãos sabem dessa história, mas para que os irmãos entendam, ela falou assim, olha, eu quero me reconciliar com o Senhor. Ela entendeu que ela estava no pecado, que ela tinha cometido seus erros, isso não importa para nós. Não temos aqui que olhar para o que o irmão fez ou o que a irmã fez. O importante foi que ela fui lá, para então orar com ela, fazer a oração de reconciliação dela com o Senhor. E quando eu cheguei, eu vi, ela era uma mulher forte. Eu a vi tão debilitada pela doença. Tão debilitada. As mãos dela fraquinha. Aquelas mãozinhas que se tornou uma mãozinha miudinha. E ela era uma mulher forte, irmãos. Era uma irmã como a irmã Elenir, fortona. E a primeira coisa, quando eu entrei na sala, ela falou assim para mim, que bom que o Senhor tratou com você primeiro, para que hoje Ele pudesse tratar comigo. Como que a gente vai falar, se vira, hein? Onde está o amor de Cristo por uma vida? Pode uma vida valer mais do que qualquer orgulho? Pode uma vida valer mais do que o amor de Cristo? Não pode, irmãos. E eu quero aqui de público agradecer a Adriana. Quero mesmo, não é porque é minha esposa, porque eu estou vendo o empenho dela para estar ajudando. Está levando em médico, está correndo para o hospital, está correndo... Está fazendo a parte dela como cristã, e cada um de nós temos que olhar e falar, estamos fazendo a nossa parte, vocês vão conhecê-la. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus que Deus pode tornar esse câncer como uma gripe. Basta isso estar na vontade dele. E que os irmãos ajudem em oração. O nome dela chama-se Simone. E que legal, quando ela fez a confissão dela, agora ela é mais uma membro da nossa igreja, junto com a Jaqueline também. E orem, irmãos, pelo filho dela. Chama-se André. Ele precisa muito de oração, irmãos. Muito. Toda a família precisa. Mas o André eu sinto que precisa mais. Eu sinto mais. Que os irmãos orem. Mas por que você está querendo chegar nisso, Tom? Porque nós como igrejas, um do pilar, um do espelho de Cristo na nossa vida tem que ser o quê? O amor. E sabe, irmãos, a própria palavra fala que o Senhor exorta e corrige aquele que Ele não ama. Não é isso que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala? Que Ele corrige e exorta aquele que ama. Olha que maravilha. Quando você é exortado, então você tem que não pensar na bronca, mas você tem que pensar o seguinte, como Deus me ama. Então você como cristão, você está tendo um amor não fingido? Para com seus filhos, para com seus irmãos em Cristo, para com a sua família?
para o seu chefe no trabalho, para os seus colegas de trabalho? Pense nisso. Hoje foi um dia de Santa Ceia. É o dia de nossa reflexão. Mais do que nunca. Ou será que o nosso amor está sendo um amor só de palavra? Eu te amo, hein? E, na verdade, isso é só da boca para fora. A gente conhece quando uma pessoa realmente ama, não é por palavras, mas é por atitudes. Atitudes. Então, se você hoje ainda não tem esse pilar na sua vida, modifica. Irmãos, você falar que você ama uma pessoa não é você comprar um marmitex e dar para um camarada que é morador de rua. Não é isso. Não é. Então, só isso. Você tem que ter uma palavra que hoje em dia não está mais em uso. Chama-se empatia. Por que você, antes de abrir a sua boca para fazer qualquer tipo de reclamação, isso vai principalmente nos relacionamentos, tenha empatia pelo seu marido, tenha empatia pela sua esposa, tenha empatia pelo seu filho, pela sua filha e vice-versa. Pergunta, se eu falar assim, essa pessoa vai entender que eu estou brigando com ela ou ela vai entender que eu estou conversando com ela? Tenha empatia. Mostra que realmente o caráter de Cristo brilha na sua vida. Pratique o amor. Como? Começa pelo lugar mais difícil, irmão. Sabe qual é o lugar mais difícil de você demonstrar o amor? O amor de Cristo dentro de casa. É dentro de casa. Chegamos cansados dentro das nossas casas, depois de um dia de trabalho, sentamos no sofá e a gente já nem liga mais a televisão, porque não precisa. Aquela porcaria do celular já está colada na mão, parece que tem um velcro assim que... Não é verdade? Que cola ali e você começa a viajar. Você conversa com o cara lá no Japão, mas não dá atenção pro seu filho que está do lado. Você não conversa com a sua filha. Quantos aqui falam em amor, 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 mas não consegue dar um abraço e um beijo na filha e falar, te amo. Sabe que você é importante na minha vida? Não consegue. Mas gasta um tempão com essa porcaria de celular na mão. É capaz de falar que ama o mundo todo, mas não consegue amar a família dentro de casa. Por quê? Porque gasta mais tempo com essa porcaria do que conversando com a própria família. Aí depois não sabe porque a filha curte a Anitta. Porque não sabe porque depois a filha e o filho curte Pablo Vittar. Não sabe porque o filho empresta o ouvido para o mundo e os olhos dele para tanta porcaria que aparece nessa tela. Aí depois é fácil falar assim, ora por mim, irmão, tô com uma luta com meu filho. Claro, irmão, como você não quer ter luta com seu filho? Tem base para começar. Começa com você. Não importa se seu filho já é adulto, não importa a idade do seu filho, começa hoje. Desliga um pouco o celular e tenta conversar um pouco. Mostra que o seu amor pela sua família não é fingida, é de verdade. Porque nós, como pais, daremos contas aos nossos filhos diante do Senhor. Tá pensando que é brincadeira? Você já vai ter que dar conta dos seus pensamentos, porque às vezes nós pensamos, nós já vamos dar conta. Nós vamos dar conta pelos nossos atos e pelas nossas atitudes. E também vamos dar conta a Deus pela educação que damos aos nossos filhos. Então, educa o Davizinho ali, ó, no caminho do Senhor, enquanto ele ainda é pequeno. E se é grande, irmão, dobra o seu joelho e ora e corre atrás. Precisa ser feito isso. Quanto antes, acerta isso já na sua casa. Mostra o reflexo de Cristo na sua vida, primeiramente para os seus de casa, que é o lugar mais difícil. Você olha as pessoas na rua e quantos ali estão, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, mas não consegue falar Jesus te ama nem para o filho, não consegue falar Jesus te ama para a filha, para a esposa.
Então que o nosso amor não seja fingido, ele precisa ser algo real, ele tem que ser algo sentido. O seu filho, a sua filha, a sua esposa tem que ter liberdade para chegar em você e falar: estou tendo tal problema, como vamos resolver essa situação? E o seu amor é fingido? O segundo ponto, aborrecei o mal. Ah, irmão, isso aqui é fácil, né? No mundo que a gente vive hoje, aborrecer o mal é fácil. Falar é fácil. É fácil falar. As nossas atitudes é que muitas das vezes ainda são complementares ao mal. Ah, imagina, Tom, eu sou crente. O diabo também é, crê e estremece até. Mas por que eu estou falando aborrecer o mal? As atitudes que o mundo tem são atitudes que o povo cristão tem que fugir, tem que aborrecer. Então é o troquinho na padaria ou no mercadinho que dão errado para o seu filho ou para sua filha ou até mesmo para você, e você tem que olhar aquilo e falar o seguinte: não é meu, eu vou devolver. Ah, você é um tonto. Não, eu tenho que fazer o que Cristo faria. Aborrecei o mal. Hoje em dia a gente não pode falar mais as verdades, porque as pessoas muitas das vezes se ofendem. Então tem crente que fala o seguinte: ah, eu não ouço música do mundo, mas quando vê uma criancinha pequenininha, da própria família, dançando com música desses cantores que hoje em dia tem aí, que não cantam nada, andam mais sensualizando e praticamente pelado, acha bonita a criança lá rebolando, bate palma. Você está sendo complacente com o mal. E a palavra está falando que você tem que fazer o quê? Se alegrar com o mal, não é isso que ela fala? Não, aborrecei o mal. A nossa palavra tem que ser firme, é sim, sim, não, não, não tem meio termo. Não tem que ficar se apegando e falando o seguinte: ah, mas coitado, ah, mas coitada. Irmãos, a gente não pode compactuar com o mal. Essa é a realidade. São decisões e atitudes que cada um de nós temos que tomar. Há uns anos atrás eu gostava de ir para a firma, de casa para a firma e da firma para casa, ouvindo, que rádio que era? Uma rádio, não vou lembrar o nome agora, mas uma rádio de música secular, música do mundo. E a Adriana vivia pegando no meu pé: não é certo, Tom, você está emprestando seu ouvido para esse tipo de música. E eu falava para ela: o ouvido é meu, não é seu. Eu brigava com ela. Irmãos, custou tempo para mim entender que eu tinha que aborrecer o mal e entender que o meu ouvido não foi feito para ser emprestado para ouvir porcaria. Até que eu parei. Aí sabe o que eu fiz? Pus numa rádio que só falava notícia. Comecei a me deprimir nos últimos tempos. Eu cheguei à conclusão que é melhor deixar o rádio do carro desligado, porque não dá pra gente ouvir. Você se aborrece com o que acontece hoje em dia. Como não se aborrecer com a guerra na Ucrânia? Como não se aborrecer que a cultura do nosso país está influenciando a sociedade, que está influenciando a família, separando a família dos caminhos de Deus, achando que o mundo natural é o normal. É o normal. E muitos de nós ainda batem palma para tudo isso. Se nós temos que ser bíblicos, irmãos, como é a nossa proposta, por que o seu amor é fingido? Por que você não está aborrecendo o mal? Por que você está sendo conivente com essas coisas ainda? Esse é o mais difícil. Apegai-vos ao bem. E como é difícil, irmão, você fazer o bem hoje em dia? Porque primeiro, quando você pega para fazer o bem, a primeira coisa que vão falar é que você é o quê? Trouxa. É uma realidade. Agora, antes o mundo te chamar de trouxa, mas você está fazendo aquilo que o Deus determina como uma conduta cristã na sua vida, do que o mundo achar que você é esperto e que com isso você está caminhando para o céu, porque você não está. Não vai.
O mais importante, se vocês abrirem depois o texto de 1 Coríntios 13, trata só do quê? Amor. Não é o amor carnal entre um homem e uma mulher, mas é o amor de relacionamento, amor de atitude, amor de cristão. Deem uma lida lá. Veja se lá as funções, o que está sendo falado do amor é algo que você está praticando. E não só com os da rua, mas com os seus de casa. Apegai-vos ao bem. Apegai-vos ao bem. Gastamos tempos e muito tempo com internet, com mídia social, mas a gente não pega a Bíblia para ler como se deveria. A gente gasta tanto tempo assistindo televisão, mas a gente não ora. Às vezes a gente se sente enfadonho, eu e o Roberto, de tanto que a gente fala isso daí para os irmãos. Sabe, parece que às vezes a gente está enchendo a paçoca dos irmãos, tanto que a gente fala, leia a Bíblia e faça oração, leia a Bíblia e faça oração, leia a Bíblia e faça oração, mas a gente não cansa de falar para os irmãos, porque isso é para o quê? É para o seu bem, como diz a palavra. Apegue-se ao bem, comece pela leitura bíblica, comece com oração. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmãos, isso daqui é o princípio do quê? Da humildade dentro do próprio corpo de Cristo. O pastor Roberto. O pastor Roberto está aqui para servir. Ele não está aqui com um cargo de engrandecimento. Nem eu, irmãos. Nós não queremos engrandecimento, nós não queremos reconhecimento humano. O que nós queremos é que os irmãos entendam que quando a gente fala o seguinte, leia a Bíblia e faça a oração, é para que vocês leiam a Bíblia. Vocês gastem o tempo, como a irmã Cláudia um dia falou aqui, gasta o tempo, perca, entre aspas, esse tempo, mas ganhe comunhão com o Senhor. Porque virão dias difíceis e que a gente não vai conseguir suportar. E se não tiver comunhão com o Senhor, como vai ser? Como vai ser quando alguém entrar na sua casa e falar, o negócio é o seguinte, sua casa aqui, está morando com seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com o papagaio, com o cachorrinho, mas o negócio é o seguinte, Roberto, se você não negar esse Jesus aí, a sua casa vai lá pro seu Joselito lá, Você vai ter que sair da sua casa. Eu vou morar onde? Problema seu. Ou você nega o seu Jesus, ou você fica com a casa. Você escolhe. Irmãos, sem revestimento do poder do Espírito Santo, muitos, talvez muitos que hoje estejam aqui mesmo, ouvindo essa palavra, vão acabar sucumbindo mediante as tribulações. Irmãos, não se esqueçam, dentro do corpo de Cristo, não há ninguém superior a não ser o Cristo. Nós somos servos. Nós estamos aqui para ajudar um ao outro. Eu não tenho que chegar para o Rodrigo e aplicar qualquer coisa, ou criticá-lo em alguma coisa. Não, eu não tenho. A minha função no lugar da crítica, em primeiro lugar, tinha que ser o quê? Oração. A oração. E pedir para que o Senhor tenha misericórdia, para que convença o Rodrigo do seu erro, do seu pecado e do juízo. E aí, quando ele entender isso, aí nós vamos poder nos alegrar e falar, puxa, olha como Deus ouviu a minha oração. Mas sejam humildes. É o princípio de todos. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Irmão, é para não demorar para tomar esse tipo de atitude. Aqui quando fala assim, não sede vagarosos, é porque nós como seres humanos, e principalmente nós como brasileiros, temos o costume de empurrar a coisa com a barriga. Amanhã eu falo com a Júlia para largar um pouquinho o celular. Amanhã eu falo com o Davi para não fazer isso. Amanhã. Não, irmão. Tem coisa que você tem que pegar e falar o seguinte, resolva agora. Vamos parar, se está errado, para agora. Não seja vagaroso no cuidado que você tem que ter. Resolva isso logo. Resolva o que você tem que resolver, resolva logo. Se você tem que ajudar um irmão, não fica esperando a coisa acontecer.
mais grave lá na frente. Porque se você ficar sendo vagaroso no cuidado, no ajudar o seu irmão, pode ter certeza que o Senhor vai levantar um outro para poder ajudar. E aí sabe o que vai acontecer? Quando você vê que a pessoa foi ajudada, você vai falar assim, poxa, mas eu podia ter ajudado. Só que você não fez nada. Você não fez nada. Não espera, irmão. Se você está vendo uma situação problemática na vida de um irmão e você está consciente disso, está sabendo, vai para cima e ajuda a resolver isso logo. Para que todos possam viver como? Bem. Ainda mais dentro da igreja. O versículo 12, esse daí eu vou deixar para os irmãos meditarem durante a semana. A gente tem falado muito nisso. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Irmãos, alegrai-vos na esperança. Qual é a nossa esperança? Jesus. E ele prometeu que ele faria o quê? Que ele voltaria. E voltaria para quê? Para nos buscar. Essa é a nossa esperança. Então nós temos que estar como? Alegre. Irmão, hoje falta menos do que ontem. Vocês repararam nisso? Amanhã vai faltar menos do que hoje. Se alegra. O tempo está acabando. O Senhor está voltando. Esteja em pé, esteja pronto, esteja preparado. Porque se Ele vier e você não estiver pronto, você vai ficar. E quando Ele vier e você não for com Ele, irmão, não tem outra saída. Não vai ter outra escolha. Não vai ter uma segunda chance. Entendam isso. Por isso, tanto que a gente fala que o que você tem que fazer, tem que se acertar com o Senhor, se acerta hoje, se acerta agora. Quantos já foram falados o seguinte, que o Senhor está vindo e que o Senhor viesse logo e a pessoa fala assim, não, eu ainda tenho que casar, não, eu ainda tenho muito para conquistar. Irmãos, nós queremos é que o Senhor volte logo. Enquanto nós estamos firmes, quantos cristãos estão hoje sentados num banco de uma igreja achando que estão salvos? Estão só se enganando. Não praticam o amor, não oram, não leem a Bíblia, não têm comunhão com o Senhor. Naquele dia vai ouvir assim, apartai-vos de mim, iníquos. Sabe o que significa iníquos, irmão? Sabe? É o que pratica iniquidade. Sabe o que é praticar iniquidade? Os irmãos já pararam para pensar nisso daí? É aquele que quebra regras. O iníquo é aquele que quebra a lei, que quebra a regra. E para você ir para o céu, você tem que aceitar Jesus, mas você tem uma vida para ter de regra, porque você não vai subir de qualquer jeito. Tem gente que acha o seguinte, eu aceito Jesus, então meu nome está escrito no livro da vida, vou voltar para comer as bolotas dos porcos lá no mundo. Acha que por causa que você aceitou Jesus vai ser salvo, então pode viver no pecado, pode viver na mentira, pode viver na falta de amor. Irmãos, se a própria palavra fala lá em Samuel, que Samuel falou assim, longe de mim pecar por não orar por vós. Você não ora, você está pecando, você sabia disso? Mas eu não minto, eu não falo palavrão, tá, pastor? Tá, mas você ora? Ora como deve? Você presta o seu culto racional? Não. Irmão, você também está pecando. E o pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. Então alegre-se, irmãos, porque a nossa esperança é que isso aqui vai acabar. Os irmãos já repararam como esse mundo tá chato pra caramba? Os irmãos já repararam? Será que é só eu que acordo e falo, aqui mais um dia? Cada vez pior. Cada vez pior. Será que é só eu que estou vendo que as coisas aqui estão chatas? Perderam a graça? Antigamente eu acordava cedo e falava assim, não, vou ripar hoje, vou trabalhar, vou para cima, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E hoje eu percebo que nada disso faz sentido. Nada disso faz mais sentido. Alegre-se na esperança de que o Senhor está voltando. Então, se é para você se alegrar, se é para o Senhor estar voltando, a pluma se acerta, coloca o seu altar em dia, porque eu quero subir. E eu quero chegar lá naquele dia
E os irmãos estarem do meu lado, e o Senhor falar, e aí, Tom, o que você vai mostrar? Está aqui, ó, Senhor. Os que o Senhor me deu, eu fiz o meu melhor. E o Roberto vai estar do lado falando, ó, nós tentamos, fizemos o nosso melhor, esses aqui foi o que o Senhor nos deu. E eu gostaria muito que todos vocês estivessem comigo lá. Amém. Eu quero mesmo. E eu estou procurando santificar a minha vida. E que cada um procure também fazer a sua parte, irmãos. Eu não vou conseguir subir para o céu pegando no pé da Ricele. A Ricele vai subir e eu, opa, deixa eu pegar no pé dela aqui que eu vou subir junto. Irmão, não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Então você tem que acertar a sua vida com o Senhor. Alegra-se. O Senhor está voltando. Não é para ficar com medo, é para ficar feliz. Agora, fica com medo se na sua vida tem um problema para ser resolvido e não foi ainda. Porque aí o Senhor vem e você não vai. Você fica. Sede pacientes na tribulação. Irmão, eu vou falar para os irmãos que isso aí eu estou pedindo para o Senhor me dar. Paciência na minha tribulação. Tá difícil. Quem não tem tribulação aqui, levanta a mão. Caramba, ninguém levantou a mão? Esperar o que desse mundo, né, irmãos? O que o Senhor falou? Que aqui a gente teria paz, tranquilidade, prosperidade, obrigado, dinheiro a roda, a gente saía andar de Ferrari e Lamborghini. Não é isso que a Bíblia fala? Não. O que a Bíblia fala? Que aqui a gente teria o quê? Aflições. Passaríamos por tribulações. Mas, irmão, olha o que ele fala aqui. Ter paciência na tribulação. Eu não sou Jó. Eu não sou Jó, esse é o problema. Talvez os irmãos sejam, mas eu não sou Jó. E quanto é difícil, irmãos, quando você tem que falar uma parte da palavra e você sabe que ela serve inteirinha para você. Isso é duro. Ser paciente numa tribulação, irmãos, não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Cada um tem a sua tribulação para poder passar. Eu tenho a minha. A irmã Margarida tem a dela. O irmão Ananias tem a dele. Mas o que o Senhor fala para nós é que nós temos que ter o quê? Paciência. Os irmãos já repararam que a nossa vida, ela é assim, ó. Parece aqueles marcador de coração de hospital. Os irmãos já perceberam? Faz assim, ó. Pá, pá, né? Então tem hora que a nossa vida parece que está assim, um marasmo. Tá normalzinha, vamos dizer assim. Tem tempo disso. O irmão não pode falar que não tem não, porque tem sim. Não, não é quando está dormindo. É na vida do dia a dia assim, né? Ó, a mulher está levantando cedo, faz o café, faz o almoço, faz a janta. É esse dia, tá, irmão? Então, ó, vamos lá, ó. E o marido tá legal, né, irmã? Né? Ajuda a lavar a louça, tal. Mas vamos lá. Quando a vida tá legalzinha assim, você até sente, fala, pô, tá maneiro, tá suportável, tá tranquilo. Aí, de repente, quando você menos espera, ela faz assim, ó. Aí vem aquela tribulação violenta. Aí você tá lá embaixo. Dificuldade financeira, dificuldade no trabalho, dificuldade no relacionamento em casa. É dificuldade. E aí, na dificuldade, a gente tem que fazer o quê, irmão? Dobrar o joelho e orar. Ter paciência. Por quê? Porque isso aqui vai chegar uma hora que o Senhor vai falar o seguinte, pera aí, já está muito tempo lá embaixo, deixa eu subir um pouco isso daí, para dar um ânimo, dar um up. Aí ele sobe um pouquinho lá para cima. Aí você fala, deu uma folgada. Né? Dá para comprar uma pizza no sábado e no domingo. Esse é o problema. Muitos não oram. Muitos chegam e falam o seguinte, não, agora tá bom, comprei uma caranga nova, né? Tá tudo bem. E aí quando tá lá você começa a esquecer do Senhor. É uma grande realidade isso na vida do homem. E aí o Senhor permite que isso dá uma declinada de novo para voltar naquele marasmo inicial. E essa é a vida nossa. A questão toda é que nós temos que ter o quê? Paciência. E nós não queremos ter paciência. O grande problema nosso, irmãos, como cristãos, é que nós não queremos aguardar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e Ele jamais ouviu a minha oração. Não é isso que está no Salmo? Não. O que ele fala lá? Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu a minha súplica, a minha oração. Espera com paciência. É que nós não queremos. Para nós o tudo é o agora. Para nós o tudo é o hoje. Para nós tudo foi ontem.
Mas não é assim que a palavra do Senhor fala. Nós temos que estar guardando com a esperança e a paciência aquilo que está o quê? Proposto para nós. Senão a gente se desmotiva. Pacientes na tribulação. Esse aqui, com certeza, tanto a IBC de Guarulhos quanto a IBC do Ipiranga fazem. E muito. Perseverar na oração, né, irmãos? Vocês devem orar bastante, né? Eu tô olhando para a cara de uns irmãos aqui, eles estão assim, ó. Tô vendo que não. A gente não persevera na oração. Esse é o grande problema da igreja. Ou diria assim, um dos grandes problemas da igreja. A gente não persevera em oração. A nossa oração é pífia, irmão. A nossa oração é medíocre. A nossa oração é pobre. Porque muitas das vezes a nossa oração só serve para: Senhor, olha o meu estado. Eu quero. A nossa oração não é: eu te agradeço. Obrigado. Senhor, obrigado. Quem aqui agradeceu pelo copo de água que tomou hoje? Levanta a mão. Seja franco. Não precisa mentir para mim, não. Eu não vou saber. Mas quem pegou um copo desse de água hoje e olhou e falou assim: Senhor, obrigado por esse copo de água, porque eu tenho irmãos meus aqui do lado, no Nordeste, que não tem água. Eu tenho irmãos que, quem olha o trabalho do missionário Jefferson lá no Níger, vai falar que tem criança que toma aquela água barreada, de poça de água de chuva. Eu estou mentindo, irmãos, ou é verdade? Porque não tem água para beber. Aí a igreja aqui tem água potável, tem um galão de água, pode abrir uma torneira e ter água, não é para beber água da torneira, mas você pode abrir a torneira e você ter água? E quantos não tem? E nós não agradecemos por essas coisas. Você não ora agradecendo a Deus pela água. Você não ora de manhã quando você acorda e agradece a Deus falando assim: Senhor, obrigado pela vida que hoje o Senhor me dá, pelo fôlego de vida que ainda habita em mim. Você não persevera na oração. Nós precisamos mudar rápido, irmãos. A mudança nossa tem que ser já, é instantânea. Não pode levar 3 minutos, tem que ser agora. Começa perseverando na oração. O que você está precisando? Então, pedir e dar-se-vos-á. Não é pedir uma vez só, não, é para continuar pedindo. Acha que o Senhor não sabe a sua necessidade? Ele sabe, mas Ele quer que você peça. Tem coisas na vida que a gente pede, e o Senhor não dá. E Ele não vai dar. Não é hora para você receber. Mas quando Ele te dá, você vai olhar e falar o seguinte: puxa vida, eu passei tanto tempo orando por isso. E agora o Senhor me deu. Minha mãe orou 27 anos por uma tia, por um parente. Minha mãe faleceu, o Senhor levou ela e ela não viu a salvação da família dela. Nós vimos. Isso é que importa. Nós sabemos que foi o quê? Resultado de oração. Por quê? Porque alguém perseverou. E é interessante isso, né, irmãos? A gente estava comentando outro dia lá em Guarulhos. Tem pessoas que parece assim instantâneo. Papum! O problema da vida dela é resolvido. Parece que a pessoa só orou um dia e resolveu. O Senhor já concretizou o pedido da vida daquela irmã. E muitos de nós, irmãos, estão orando por situação de libertação do esposo, da esposa, do filho, da filha, há anos. E parece que o Senhor não ouve. Não é que o Senhor não ouve, o Senhor ouve sim, irmãos. Mas se o Senhor nos dá tudo que nós pedimos na hora que nós pedimos, aquela transformação que precisa ocorrer realmente na vida da pessoa, acaba não ocorrendo. E a pessoa não valoriza o sacrifício de Cristo na cruz. Você pensa que a pessoa está salva, mas a pessoa, na verdade, está perdida. Dá a impressão que ela fez aquilo só para te agradar. Perseverar em oração é todo o tempo. A oração, irmãos, é um ato contínuo de conversar com Deus. É como se eu estivesse aqui conversando com vocês o tempo todo. E a oração tem que ser assim diante do Senhor. É você conversando, criando o quê? Intimidade com o Pai.
Não dá para você orar agora e depois você passar a semana inteira sem oração, o dia inteiro sem orar. Precisamos mudar as nossas atitudes, irmãos. É bíblico isso. Vou parar no 13, não vai dar para a gente seguir. Comunicai com os santos nas suas necessidades e seguir a hospitalidade. Irmão, quanto aqui a gente fala que é importante que os irmãos falem a necessidade de cada um. Às vezes tem necessidades dentro do corpo da igreja que você não precisa especificar o problema. Mas basta você falar o seguinte: irmão Machado, ora por mim. Eu estou com um problema e eu preciso que o Senhor entre com solução na minha vida. Eu estou comunicando o que aos santos? A minha é o quê? Necessidade. Eu posso muito bem chegar para o Dielson e falar o seguinte: Dielson, estou passando apertado, não vou ter dinheiro para comprar o gás. E o Dielson chegar e falar o seguinte: espera aí, vamos ajudar, vamos resolver isso daí. Ó, eu tenho aqui R$100, 120, não sei nem quanto está o gás hoje, vai. R$100 para te ajudar. Talvez não dê, né? Mas tá aqui, ó. O gás está caro. 150 dá, irmã? Mais ou menos? Então, ele me arranja R$150. Graças a Deus eu sei que ele deve ter, então ele vai me emprestar isso para eu poder comprar o gás. Mas eu estou fazendo o quê? Eu estou comunicando aos santos o que eu estou precisando. O duro é que muitos dos irmãos da própria igreja, ao invés de estar comunicando os irmãos da igreja, comunica lá fora. Aí sabe o que acontece? As pessoas lá fora olham e falam o seguinte: mas cadê esse Deus de vocês aí que devia estar ajudando vocês, hein? Deus pode fazer até o gás durar 1 ano na sua casa, 2 anos na sua casa, Ele tem poder para isso. Mas muitas das vezes o que o Senhor quer é que você aprenda a confiar e a comunicar as suas necessidades para o corpo da igreja. Porque é esse corpo que quer que você cresça espiritualmente, irmãos. Não dá para um irmão estar passando uma necessidade, seja ela qual for, e ele não comunicar para a igreja, e a igreja tendo todas as condições de ajudar. Talvez não ajude no muito, mas naquilo que a igreja pode ajudar, ela tem o prazer de ajudar. Irmãos, não é obrigação, é diferente, é prazer. Teve uma pessoa um tempo atrás que falou assim para mim: preciso de um dinheirinho aqui para comprar um botijão de gás. Gente, se vocês imaginassem a felicidade que eu fiquei porque essa pessoa me ligou, vocês não iriam acreditar. Parece uma coisa boba, mas eu me senti útil. Olha que legal, ele nunca mais me ligou. Tomara que ele ouça esse dia essa palavra e faça o seguinte: deixa eu ligar para o irmão para pedir para ele me dar o gás de novo. Porque a gente se sente o quê? Útil, irmão. Não é dinheiro, é utilidade. Essa é a diferença. A igreja tem que ter esse papel. É esse papel. Comunica a sua necessidade para com a igreja. Não é para o ímpio. Não é para o pessoal do mundo. A sua necessidade é a minha necessidade, irmãos. Como que eu vou chegar em casa e vou comer um ovão que a Adriana vai fazer lá para mim instalado, e eu sabendo que de repente a irmã Glaucia precisava comer um ovo também? Vamos dividir o ovo, vai um pedacinho para cada um, se dá. É assim que a igreja tem que viver. Os irmãos lembram como era a igreja primitiva? Os irmãos já leram lá em Atos? Os irmãos já leram Atos? Sabe que tem um livro chamado Atos na Bíblia? Ah, então estão lendo. Isso que é legal. Olha lá, a igreja primitiva não tinha necessidade, porque em tudo eles supriam as suas necessidades. Não tinha crente lá que ia precisar de gás e ia pedir para o vizinho, não. Ia pedir para quem? Para a igreja. Era arroz, ia pedir para onde? Para a igreja. Comunica a sua necessidade para quem pode ajudar, irmão. Para quem está no mesmo barco. Não vai pedir para quem está fora do barco, que depois ainda vai acabar tacando pedra. Vai criticar. Preserva o nome do Senhor. Nós, como os cristãos, temos que ter essa obrigação. Preserva o nome do Senhor. Tá bom, irmãos? Eu queria continuar isso daqui, mas o horário não vai ser toda a palavra. E eu quero confessar com os irmãos que isso aqui foi difícil para mim. Eu estudei até o 21. E eu gostaria que os irmãos depois em casa lessem até o 21 e apliquem esse texto nas suas vidas. Aplica, irmão.
Aplica. Porque, olha só, o versículo 18, eu queria tentar chegar lá, eu não vou conseguir chegar, quem sabe num outro domingo. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Olha que dificuldade. Hoje em dia está tão polarizado que você não pode falar abacaxi, que a pessoa entende que é pepino. Não é verdade? Está tudo tão polarizado, as coisas andam, parece assim, na flor da pele, você não pode falar nada. Né? Andar em paz com todos. E eu queria que fora que os irmãos ficassem com o versículo 12, o versículo 21, eu queria encerrar com ele. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. E aí é que começa a mostrar realmente o caráter de Cristo nas nossas vidas. Começa fazendo isso em casa. É o mais difícil, irmãos. Eu garanto para você, é mais difícil. Porque filho tem hora que dá vontade, você às vezes segura, né? Marido dá vontade de quebrar o pescoço da esposa, mas eles têm que se controlar. E eu sei que a recíproca também é igual, né? Às vezes a esposa quer, torcer o pescoço do marido. Não adianta olhar assim, não, irmão, é verdade. Ela sabe que é verdade, você também. Então o que você percebe, irmãos, é que não deixem com que as atitudes de um cristão sejam transformadas da forma errada. Não é com o mal que a gente estiver fazendo para o nosso próximo, para o nosso familiar, para o nosso ente querido, que o Senhor vai estar sendo glorificado. O Senhor fala que nós temos que ter o quê? Paz com todos, amar uns aos outros, e esse amor, irmão, não seja de palavra, não seja chegar depois no final do culto e falar, ô irmão, eu te amo, ô irmão, eu te amo. Não, não. Que seja por atitudes, que seja sincero, seja de coração, que seja como o amor de Cristo que foi para com os homens, que seja também o nosso amor para com os homens hoje, mesmo que eles não entendem a palavra, mesmo que eles não querem aceitar a palavra, o fundamental é que isso não seja um motivo de a gente pagar o mal com o mal. Você vai falar de Jesus para as pessoas, hoje em dia, muitas das pessoas chegam e falam o seguinte, nem quero ouvir. Quantas vezes as pessoas vêm pedir dinheirinho no farol ali? Dá um dinheirinho. Cara, Jesus te ama. Não pedi para falar de Jesus, eu pedi dinheiro. Não, mas eu quero te falar que Jesus te ama. Não, mas não quero ouvir. Vai embora, vai embora, vai embora. Nem por isso você vai falar assim, então vai para o inferno, praga. Vai embora logo. Não, né? Você ora e fala, Senhor, que o Senhor possa um dia nesse coração gerar o arrependimento para que essa pessoa aceite Jesus como seu Salvador. E que ele mude as suas atitudes. É isso que nós temos que fazer, irmãos. E não ficar criticando. Então fiquem com o versículo 21 e o versículo 12. Tá bom, irmãos? Peço que os irmãos fiquem em pé.